Seja bem-vindo ao Reuma Drops, o podcast da Sociedade Brasileira de Reumatologia que te atualiza em 10 minutos. Eu sou a Marília Furquim, da Comissão de Mídias da SBR, e estou aqui hoje com o Dr. Marcelo Pinheiro para um bate-papo sobre as espondiloartrites refratárias. O Dr. Marcelo é professor de Reumatologia da Escola Paulista de Medicina e membro da Comissão Científica da SBR. Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Reuma Drops e muito obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigado, Marília, e a toda a Sociedade Brasileira de Reumatologia. Dr. Marcelo, as espondiloartrites, principalmente as espondiloartrites axiais, a espondiloartrite axial radiográfica, que é a clássica espondilite anquilosante, ela passa a impressão de ser uma doença que responde muito bem ao tratamento, né? A gente sempre ouve falar que os biológicos mudaram completamente o prognóstico da espondiloartrite axial, que antes disso a opção era só o anti-inflamatório não hormonal, que muita gente não pode usar. Então, é uma doença que a gente tem a impressão que tradicionalmente responde muito bem ao tratamento. Para a gente começar, o que é que define uma espondiloartrite como refratária? Quando é que a gente considera que essa doença foi refratária? Essa é uma excelente pergunta e você está coberta de razão, Marília. Porque realmente boa parte dos pacientes respondem. Mas hoje a gente tem vivenciado essa espondiloartrite de difícil manejo, né? E isso tem sido cada vez mais frequente. Esse número não é tão exorbitante quanto a gente poderia pensar, né? De acordo com a literatura, ele varia aí de 5% em algumas coortes até 15% a 20%. Então, a gente tem 80% dos pacientes que têm uma boa resposta, ou uma resposta dentro do esperado para melhorar a qualidade de vida deles. Mas a gente tem esses 5% a 20%, dependendo da coorte. A coorte brasileira, do Registro Brasileiro de Espôndilo, encontrou esse número próximo entre 5% e 10%, né? Aqui na nossa coorte do Registro Brasileiro de Espondiloartrites. E as principais características desses pacientes são o sexo feminino, como a gente bem sabe, o comprometimento periférico e as comorbidades, principalmente fibromialgia e obesidade. Então, essas características tornam a doença mais difícil manejo. Mas a gente tem que separar esses dois âmbitos, porque a gente tem realmente aquele paciente com persistência do processo inflamatório, que na artrite reumatoide a gente chama de PIRA, e tem aqueles que têm um contexto doloroso não inflamatório, né, que a gente chama de NIRA na artrite reumatoide, e na espondiloartrite tem um equivalente, que é o PISPA e o NISPA, né? Então é mais ou menos a mesma ideia, né, aquele contexto doloroso que a gente precisa diferenciar, e às vezes não é fácil, né, na nossa prática clínica, separar se é um contexto mecânico ou de alguma outra comorbidade, principalmente no aspecto de saúde mental, que tem sido muito valorizado, né, principalmente porque os pacientes melhoram no contexto inflamatório, mas persistem com a dor. E a gente vai ter que entender o que está levando esses pacientes a persistirem nessa dor, né? Eu acho que você vê isso também na sua prática clínica, nesse difícil manejo de separar mecânico de inflamatório. Então, eu acho que é isso. Eu acho que esse número existe, em torno de 5% a 20%, e a gente vai ter que lidar com ele para entender melhor a característica do paciente. Isso é muito frequente que a dor seja multifatorial, né? E a gente precisa entender e tratar todos os aspectos da dor para conseguir melhorar de fato o aspecto da dor do geral do paciente. Por isso que eu tenho a impressão que homem jovem, primeiro diagnóstico, assim, que tem aquele quadro axial típico, é o que vai bem, né? Porque ainda não tem todos esses outros contaminantes. Mas a minha dúvida é, existe alguma definição, por exemplo, a gente não considera refratária quando é refratária anti-inflamatório. Ao primeiro biológico que não responde, a gente já considera que é uma difícil de tratar ou não? Esses critérios têm sido regulamentados, eles ainda não foram publicados, mas vão ser em breve pelo grupo ASAS. E a primeira característica deles é que você tem uma doença com ASDAS, que você não atingiu o treat to target, né, que é um ASDAS menor que 1.3, mas que você tem esse ASDAS acima de 2.1. Então, se o paciente tem esse contexto de atividade de doença, esse é o primeiro critério. E depois desse, falência pelo menos 2 biológicos ou inibidores da JAK, né, os alvos específicos, e com 2 mecanismos diferentes, ou uma contraindicação ou reação adversa a algum deles. Então, a característica principal é a refratariedade a 2 drogas com mecanismos de ação diferentes. Se for, por exemplo, 2 anti-TNFs, a princípio não entraria ainda nessa definição. Ainda não. Legal, muito interessante. E o senhor já falou um pouco das causas de refratariedade, mas assim, pensando objetivamente, então, a gente precisa dividir entre aqueles pacientes que têm outras causas de dor que estão contaminando, por exemplo, as suas métricas, ou a doença que realmente é refratária, é isso?
Quando a gente está diante de um paciente nessa situação, o que é que a gente precisa investigar? O que é que o senhor sugere que a gente precise, assim, considerar nessa avaliação? Eu acho que o primeiro ponto, e que a gente coloca exatamente no nosso guideline, é discutir e revisitar o diagnóstico. Porque como você falou muito bem no início, os pacientes, de uma maneira geral, eles respondem muito bem. É uma excelente resposta. A gente não vê tanta dificuldade no manejo, principalmente nos casos iniciais. Mas a gente tem esses pontos mais de mais refratariedade e a gente realmente tem que revisitar o diagnóstico, porque a gente vê muitas pessoas que é difícil o diagnóstico da espondiloartrite axial, né? A gente tem aí que realmente analisar vários aspectos, inclusive da imagem, né? Treinamento em imagem, olhar a sacroiliaca é sempre fundamental, porque olhar o edema da sacroiliaca, todo mundo consegue, o difícil é saber o que ele está representando, se aquilo é mecânico ou que é inflamatório, né? O edema não necessariamente é uma injúria inflamatória. Então, eu acho que olhar a sacroiliaca, revisitar o diagnóstico, porque muitas vezes a gente tem um erro diagnóstico. Aquilo não é espondiloartrite. E o biológico não veio para tratar um quadro mecânico. Então, eu acho que revisitar, eu acho que é a primeira etapa. Só um questionamento que surgiu agora na minha cabeça, doutora, em relação ao edema de medula óssea. Como que a gente espera, assim, durante o tratamento? A ressonância não é indicada para segmento e para avaliação de resposta dos pacientes regularmente. Mas existe alguma coisa que a gente espere, por exemplo, o edema de medula óssea vai melhorar em tantos meses de tratamento? Existe esse conceito ou não? Embora nós não façamos isso de rotina, né, de repetir a ressonância, então quando o paciente está bem, ele respondeu bem ao tratamento com a métrica, ele está se sentindo bem, você não precisa repetir a ressonância. Essa melhora é muito rápida. Né? Tem um estudo recente que foi publicado esse ano, mostrando que essa melhora com biológico já acontece nos primeiros dias e semanas de tratamento. A melhora da imagem. A melhora da imagem. A melhora da imagem é mais rápida do que a melhora clínica. E eles mostraram exatamente isso. O paciente cai a PCR, cai o score de inflamação da ressonância, e ele só vai melhorar mesmo depois de 3, 6 meses. Nos primeiros 3 meses melhora mais o parâmetro inflamatório e depois que melhora a clínica. Né? Isso é super interessante, ou seja, a melhora desse aspecto objetivo de inflamação é mais rápida. A melhora da dor do paciente, tem alguns pacientes que tomam a medicação e em um mês já, né, aqueles bons respondedores. Mas esse bom respondedor é ótimo, ninguém tem problema com eles. A nossa questão aqui é o de difícil manejo, aquele que não melhora. Então, quando não melhora, primeira etapa, revisitar o diagnóstico. Será que é espondiloartrite axial mesmo? Ou tem alguma outra... E isso a gente só vai entender, Marília, se a gente perguntar ao paciente, ver a clínica e revisitar as imagens. Eu acho que revisitar a clínica e não ter medo, porque todos nós já passamos por isso. Às vezes eu achei que fosse e depois eu fui e mudei de ideia. Né? Então, esse aspecto eu acho super importante passar. Outra é a adesão, né? Se o paciente realmente está tomando a medicação ou não, mas esse é mais fácil da gente checar. Mas revisitar o diagnóstico eu acho que é o primeiro. E depois é a busca pela inflamação. Então, se ele persiste com a dor, repita a ressonância, repita outro método de imagem, ultrassom, outra metodologia, né, se é uma artrite periférica. Então, você busque algum achado inflamatório objetivo. Porque o que define, para a gente voltar lá àquela definição, que eu acabei não completando, então a falha 2, com dois biológicos com mecanismos de ação diferentes, ou atividade outra que você não está enxergando. Né? Então, do ponto de vista musculoesquelético. Então, se é um alveite, isso também define um paciente que você não consegue controlar um alveite, uma doença inflamatória intestinal ou a psoríase, né, alguma manifestação extramusculoesquelética, ou é aquele paciente que está progredindo radiograficamente. E a definição dessa progressão radiográfica para difícil manejo são mais do que 2 sindesmófitos ou pontes em 2 anos. Sim. Porque antes a gente definiu o paciente progressor como aquele que progride pelo menos 2 unidades do MSAS. Mas a definição do difícil manejo são 2, né? Aumenta um pouquinho esse sarrafo. E do ponto de vista do paciente também entra. Então, o paciente não está satisfeito com aquele tratamento. Né? Então, a gente respeita também a opinião do paciente ou alguma imagem alterada. Então, entra a imagem, né? Ou a PCR persistentemente elevada, né? Que você não consegue controlar. Então, a repetição da ressonância pode ser feita no caso da dúvida. É quando a gente pede, de novo. Então, a gente revisita para ver se o edema persiste ou nada aconteceu ou se tem alguma outra causa.
Porque a partir daí a gente vai tomar decisão em relação a intensificar o nosso tratamento imunossupressor ou tratar outros aspectos e outras causas da possível perpetuação da dor desse paciente, certo? Exatamente. E um ponto interessantíssimo que você tocou é porque a tomada de decisão, eu acho que não pode também ser trocar logo que o paciente não melhorou, né? A gente tem que investigar qual o motivo da dor, porque às vezes é uma dor não nociceptiva, que tem um processo inflamatório e você bloqueou a inflamação, bloqueia a dor. Alguns pacientes têm um componente neuropático ou nociplástico. Então, acho que entender qual via que está envolvida é fundamental para essa tomada de decisão de troca ou se otimização de um DMARD sintético ou um anti-inflamatório, por exemplo. E na prática isso é super difícil e a gente acaba fazendo tudo ao mesmo tempo, né? A gente trata a dor nociplástica, a gente intensifica o tratamento imunossupressor e vê o que é que dá certo. Esse ponto aí da dor nociplástica, né, tem uma corte europeia mostrando que os nossos pacientes, né, e essa dissociação entre inflamação e dor tem sido cada vez mais estudada, né, que a gente tem muito trabalho na fibromialgia, mas pouco ainda na espondiloartrite. Mas cada vez mais tem sido publicado um trabalho diferente e eles mostraram que nessa dissociação entre a opinião do paciente e a opinião do médico, a gente examina o paciente, o PCR dele está boa, ele não tem mais artrite, ele não tem mais uveíte, mas ele persiste com a dor. E esse erro é de 50%. Né? Então, o paciente acha que está bem, a gente acha que ele está bem e ele acha que ele não está bem. Né? E chega para a gente com um relato, doutor, estou toda inflamada. Na verdade, é uma dor nociplástica e não dor inflamatória. Né? Exato. Muito bom, Dr. Marcelo. Era isso por hoje, foi muito esclarecedor. De novo, muito obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigado a todos. Obrigado, Marília. Até a próxima.